Olá, magnífico dia, gente linda. Primeiro, antes de fazer a leitura do capítulo de hoje, eu quero agradecer o carinho das mensagens, tá? E queria dizer que é uma alegria muito grande para mim poder dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. O intuito é ajudar mesmo aquelas pessoas que têm desejo de saber o que diz a palavra, porém, às vezes não sabe ler, tem problema de vista, enfim, alguns problemas impedem certas pessoas de tá fazendo a leitura da palavra e compreendendo. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, tá? Quando eu falo que não precisa agradecer, porque eu faço de coração, é para Deus, e quando a gente faz para Deus, a gente não espera nada em troca, mas toda mensagem, todo carinho é bem-vindo, tá? E vamos à leitura de hoje. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Estai, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo eu protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que justificais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de enfermo levado a toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vos, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em Cristo, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E agora vamos à reflexão desse capítulo que, nossa, ferve a cabeça. Ferveu aqui, e aí? Paulo começou defendendo o evangelho e seu próprio apostolado. Então ele ensinou que a justificação do pecado vem pela fé no evangelho e não por guardar a lei de Moisés.
Agora, tendo apresentado o argumento que os cristãos nascem à liberdade em Cristo e não à escravidão, ele encerra a carta com aplicações práticas da liberdade cristã. Cristo libertou esses discípulos do rigor da lei mosaica, mas ainda corriam o risco de voltar à escravidão. Paulo lhes avisou que se eles se submetessem à lei, não aproveitariam Cristo. Há dois motivos para isso. Primeiro, a pessoa é justificada pela lei se ela guardar toda a lei. A circuncisão é o primeiro passo de uma lei que precisaria ser guardada inteiramente. Segundo, procurando a justificação pela lei, nega a graça de Deus no sacrifício de Cristo. Cristo derramou seu sangue para a remissão dos pecados. As pessoas que respondem a esse sacrifício com fé ativa e amorosa são justificadas. Aqueles que procuram remissão dos pecados através de obras da lei decaem da graça, perdem a graça. Embora esses começaram na liberdade, estavam sendo impedidos de continuarem na liberdade. Paulo os chamou, na verdade, mas outros mudaram a mensagem. Mudando o evangelho sempre impede, ao invés de ajudar. Doutrinas falsas têm efeito duradouro, e aqueles que a divulgam receberão punição justa. Aqueles que ensinam que os cristãos precisam guardar alguma parte da lei de Moisés, hoje incitam a rebeldia contra o evangelho de Deus. Embora a liberdade em Cristo, da lei de Moisés, essa liberdade não quer dizer que estejamos sem lei. A vida do cristão é uma vida de serviço ao Senhor e aos outros. A fé atua pelo amor. Esses irmãos foram divididos pelo ensinamento falso no meio deles e estavam atacando ao invés de servir um ao outro. No seu zelo pela lei, já estavam negligenciando a lei em que esperavam a salvação. O espírito e a carne são inimigos naturais. Andando no espírito excluirá naturalmente. Andando na carne, no contexto. Andar no espírito é a mesma coisa que ser guiado pelo espírito. Não é alguma experiência mística no Espírito Santo, e sim o andar claramente, delineando em contraste com o andar da carne. Aqueles que continuam nas obras da carne não são guiados pelo Espírito de Deus e não herdarão o reino de Deus. Por outro lado, aqueles que cultivam o fruto do Espírito não recebem nenhuma condenação pela lei. São justificados. O cristão cultiva o fruto espiritual porque ele se crucifica com Cristo e vive como ressurreto no Espírito e não na carne. Aquele que não crucificou a si mesmo ainda faz obras da carne, tentando se exaltar por meios carnais. Resumindo, amados, quem vive debaixo da lei perde a graça do Senhor, pois a partir do momento que Jesus foi crucificado, foi pela remissão dos nossos pecados. Então não tem como servirmos a lei e a Cristo ao mesmo tempo. Essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que tenha feito sentido e vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, meu Pai maravilhoso, gratidão, Pai, pela Tua presença, por sempre nos ouvir e por sempre estar nos capacitando a sermos melhores a cada dia. Pai, que essa gotinha de amor, que essa gotinha de entendimento seja agradável a cada coração que aqui nos ouve. Pai, que a Tua presença se faça na vida de cada um e a todos com os quais eles se conectarem. Que essa mensagem siga através dos corações, alcançando cada vez mais pessoas e incentivando-as a caminhar segundo a Tua palavra. Pai, eu te entrego cada pessoa que está aqui, te entrego cada irmãozinho enfermo e agradeço, Pai, por essa caminhada, esse passinho de formiguinha está crescendo tanto. Obrigada por tudo, Senhor. Eu peço, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. E vocês continuem compartilhando, que assim a palavra do Senhor se estende a mais pessoas e com isso a gente segue cumprindo
o mandamento dele, né? Que é levar a boa nova do reino. Um beijinho no coração de cada um e até o próximo estudo.